Ele vai te dar. É só você nele acreditar, e tua vida vai melhorar, e tudo em ti transformará. Jamais falhará. Receber o que de melhor Deus tem pra mim, pois da minha vida, da minha família, Deus cuida pra mim. Eu vou receber o que de melhor Deus tem pra mim, pois o seu cuidado não falha, eu sei, jamais falhará. Vou receber o que de melhor Deus tem pra mim, pois da minha vida, da minha família, Deus cuida pra mim. Pois da minha vida, da minha família, Deus cuida pra mim. Pois dessa igreja e do pastorando, Deus cuida também. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus, irmãos? Amar pessoal do Louvor Aliança, Deus abençoe em nome de Cristo. Irmãos, que bom poder estar aqui hoje. Depois de um louvor desse, depois de uma adoração dessa, vamos terminar? Fica de pé, vamos terminar em nome de Jesus? Hã? Não vai terminar ainda não? Mas então fica de pé, assim mesmo, vamos lá. Pronto, irmãos. Que bom poder estar aqui novamente. Deus foi bom conosco. Mandou até uma chuvinha hoje para dar uma refrescada, não é? Faz dias que nós está ensaiando que chove ou não chove, e Deus deu essa bênção para hoje. Mas daqui a pouquinho, pessoal, nós vamos fazer mais louvor, irmãos, e Deus há de nos abençoar. Amém? Coloque a mão no seu coração, deixa eu fazer uma oração para vocês. Pai, nós estamos numa noite especial, numa noite de bênção, e queremos que o Senhor possa, meu Deus, abençoar ainda mais. De tudo que o Senhor já nos deu, já nos abençoou, que o Senhor possa abençoar mais ainda, Pai. Te damos graça por essa noite, te damos graças, ó Deus, por este momento, e que a tua unção, que a tua graça, e que o Senhor venha falar ao nosso coração neste dia, em nome de Jesus. Levantem as mãos aos céus e diga comigo: Jesus, aqui estou eu para receber mais de ti nesta hora, em nome de Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos, que Ele merece. Amém. Pode assentar em nome de Jesus. Mas, irmão, que bom poder estar aqui. Eu tenho um recado de Deus, irmãos, que eu quero trazer para vocês. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15. O versículo é o de número 1. 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Diz o texto sagrado: então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque,
e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Irmãos, o Senhor Deus manda um recado para o rei Saul. Saul, irmãos, foi o primeiro rei de Israel, reinou por 40 anos, e ele foi escolhido pelo povo. E uma vez, irmãos, sendo apresentado para Israel, para o povo, irmãos, como novo rei, ele, irmãos, faltava a aprovação, digamos, a bênção final. E o que acontece? Saul, num pouco tempo atrás, já tinha cometido um erro. Saul tinha cometido uma falha, tinha cometido um pecado. E o Senhor Deus disse para que ele esperasse, ele não soube esperar, pecou, precipitou, ofereceu sacrifícios, e aí Deus disse: olha, eu já procurei alguém para substituir, para ficar no seu lugar. Mas Deus foi misericordioso, bondoso, e deu uma nova chance para Saul, e disse para Samuel assim: ô Samuel, vai lá, fala com Saul, diga para ele que eu tenho um recado, eu tenho uma mensagem para ele. Diga que eu vou abençoá-lo, eu vou ungir ele a rei, ele vai receber uma unção real. Olha o que Samuel diz para ele: enviou-me o Senhor a ungir-te rei. Ele tinha, irmãos, Saul tinha para receber de Deus, versículo 1, vamos lá: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo. Mas para que ele pudesse receber esta unção real, era necessário ele fazer o quê? Continua a leitura, versículo 1: ouve, pois, agora a voz das palavras de quem? Do Senhor. Meu irmão, ainda hoje Deus tem uma unção real, Deus tem uma bênção real para nós. Cada pessoa, irmãos, cada um nessa vida, irmãos, é escolhido de Deus para vencer, para prosperar, para crescer, para ser bem sucedido, para casar, para constituir família, para ser realmente abençoado. A Bíblia mesmo é clara quando nos afirma que Deus nos fez reis e sacerdotes. Deus quer que todos possam viver uma vida de rei. Você já tem o seu palácio. Qual que é o seu palácio? Sua casa. Você tem seu palácio, você tem, irmãos, tudo para viver uma vida de rei. Deus quer, irmãos, que cada um possa viver essa vida. E ele tinha essa unção para entregar para quem? Para Saul. Mas para que ele pudesse receber, Samuel disse assim: ó, então faz o seguinte, você espera aí, que eu tenho uma palavra para você. Qual que é a palavra? Qual que era a palavra de Deus para ele? Destrói Amaleque. Acaba com os amalequitas, destrói, porque esse povo no passado eles se opuseram a mim. Quando nós estávamos, o povo de Israel estava saindo do Egito, eles entraram no caminho, foram inimigo de Israel. Então nós temos uma coisa do passado que nós precisamos resolver agora. Uma coisa, irmãos, que nós podemos entender aqui, que Deus se lembrou do que tinha acontecido o quê? Lá no passado. Todo o nosso pecado, todo o nosso erro, irmãos, se não houver da nossa parte confissão, Deus vai lembrar. Se não arrependermos e confessarmos, Deus lembra. Ele vai se lembrar. Deus só não lembra de pecado que eu confesso. Se nós confessarmos o nosso pecado, se nós confessarmos: Deus, eu errei, eu pequei, eu falhei, tem misericórdia, tem compaixão, Deus não vai se lembrar. Mas se eu não buscar arrependimento, Ele lembra. E vamos ser julgados por isso. E aí Deus lembrou: ah, esse povo foi meu inimigo no passado. Saul, vai lá e destrói tudo. Não era carnificina, não era massacre, não era, irmão, uma chacina. Era o que? A justiça de Deus sendo feita. Você entendeu? Entendi. O que é para você fazer? Destruir Amaleque tudo. Tá bom, vai lá. E ele foi, reuniu seus soldados, reuniu seu exército e partiu. Chegando em Amaleque, irmãos, olha o que aconteceu. Dá um pulo para o versículo 7. Diz assim: então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito, e tomou vivo Agag. O que, irmãos? Rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio da espada. O que esse rei fez? O que Saul fez? Ele, irmãos, e o povo, eles pouparam o rei Agag.
Agag é o rei dos amalequitas. Encontraram, saíram, chegaram em Amaleque, irmãos, e começaram a destruir tudo. Destrói casa, mete fogo nas casas, destrói o campo, destrói celeiro, vai destruindo tudo. Daqui um pouquinho mata a gente, vai matando as pessoas. Meu senhor, rei, ô Saul, sim, encontramos o rei. Qual que era a ordem de Deus? Para matar, é para destruir. Pegamos o rei, não. É o seguinte, destrói esse rei não, mata ele não. Não, deixa ele de lado aí. Deixa ele de lado aí, depois a gente resolve esse caso. Por quê? Irmãos, aqui havia, irmãos, uma intenção de Saul. Nós não sabemos qual intenção, mas tinha uma intenção. O porquê ele não destrói aquilo que Deus ordenou para destruir? Por que ele não acabou com aquilo que Deus disse que era para ser destruído? Tinha uma intenção. Podemos usar nossa imaginação e pensar. Ele poderia, a intenção dele era descobrir onde que estava a sala do tesouro. Quem é que conhecia? Quem é que sabia onde ficava a sala do tesouro? O rei. Qual o segredo do cofre para entrar no tesouro, para abrir a porta do cofre? Quem que sabia o segredo? O rei. A sala das armas, quem é que sabia onde ficava? O rei. Onde ficavam escondidos os depósitos de ouro? O rei. Então o rei sabia tudo, meu irmão, de Amaleque. Deixa de lado. Deixa aí, não destrói o rei dos amaleques não. Depois nós vamos ter uma conversa. Mas o resto eles destruíram o quê? Totalmente. Meu irmão, nunca poupe, nunca guarde algo que é para você jogar fora, algo que é para você destruir. Nunca tenha dó, irmão, não fique com pena, não fique pensando, mas eu posso usar lá na frente, eu posso fazer uso. Irmãos, se Deus disse que é para destruir, destrói. É um sentimento, é uma mágoa, é um rancor, é um ódio. Tem gente poupando. Poupar é guardar, deixar guardado. O nome já diz poupança, guardando. Meu irmão, tem gente guardando mágoa, tem gente guardando raiva, tem gente guardando rancor, sendo que todas essas coisas é para mim jogar fora. Todos esses sentimentos, uma mágoa, uma raiva, um rancor, um ódio, uma tristeza, tudo isso, irmãos, é para jogar fora, porque tudo isso é obra da carne. Os frutos do Espírito são outros, a obra da carne é, então, destrua isso, destrua a mágoa, porque se você não destrói a mágoa destrói você amanhã. Aquilo que você não destrói agora, te destrói no futuro. O que você não destruir agora, vai destruir você futuramente. É como, não é a igreja que é contra, não é os crentes que são contra. O próprio Ministério da Saúde adverte: fumar mata, causa câncer, dá isso, dá aquilo, dá um monte de coisa. E o que as pessoas fazem? Não ligam, não importa. E aí mais lá na frente, meu irmão, o médico falou: você para de fumar, senão você vai morrer. Ele não para, vai morrer mesmo. Meu irmão, não guarde, não poupe o que é para ser destruído. Não poupe esses sentimentos, destrua. Meu Deus, está amarrado esse mal, está repreendida essa força maligna, está repreendida essa coisa. Não quero isso na minha vida, essa mágoa, esse sentimento. E não, irmão, destrói. Não fica pensando que qualquer hora você... Não, destrói. E aí, irmãos, ele não destrói Agag. E aí o que acontece? Eles começaram a achar outras coisas. Vamos lá, continua, versículo 9. E Saul e o povo perdoaram quem? A Agag, e ao melhor das ovelhas, das vacas, e da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir. Olha só o que diz: e não os quiseram destruir totalmente, porém, toda coisa vil e desprezível, destruir o quê? Aquilo que era bom, gordo, forte, bonito, deixa de lado. Mas o que eles não, o resto destrói. O que era agradável para eles, o que eles achavam que poderia trazer lucro, o que eles achavam que poderia ser benéfico para eles, não destruíram. Mas o que eles acharam que não tinha importância, destruíram. Irmão, não poupe, volto a repetir, não poupe o que precisa ser destruído. É um sentimento, é uma mágoa, é uma raiva, é um ódio. Destrói esse sentimento, para que ele não destrua você.
Hoje, cientificamente é comprovado, uma pessoa rancorosa, nervosa, raivosa, vai ter problema de saúde, vai destruir a vida dela. Teve um caso uma vez, um irmão, não era do nosso ministério, de um outro ministério, e ele era cooperador da igreja há muitos anos. Ele era diácono dessa igreja há mais de 20 anos. Ele ajudou a construir a igreja. Irmãos, e ele cresceu, as filhas dele cresceram na igreja. E quando a filha dele chegou com os 18 anos, atingiu os 18 anos, irmãos, inventaram uma fofoca. E todo mundo gostava dele. Esse vamos chamar de irmão João. Todo mundo gostava do irmão João. O irmão João, uma benção, irmão João. E inventaram uma mentira, uma calúnia. Inventaram que a filha do irmão João estava, irmãos, pecando, adulterando, namorando, tendo relação, intimidade com os meninos da igreja. E aí, irmão, todo mundo ficou sabendo e ele não sabia. E aí um dia alguém chegou para ele e falou assim: ô irmão João, fiquei sabendo o que aconteceu. Do quê? É do negócio aí da filha do senhor. O que tem, minha filha? Não, é que o pessoal está falando aí que a filha do senhor se perdeu com os meninos da igreja. O quê? Não, mas quem falou? Não, eu ouvi alguém falar. Quem falou? Não, eu ouvi alguém falar, alguém comentou, irmãos. E ele foi procurar saber quem tinha falado. E aí ele chegou num outro irmão lá, chegou para um outro diácono e falou assim: irmão, o senhor está sabendo assim? Eu estou. Quem falou? Eu escutei, fulano comentou, Beltrano. Todo mundo sabia e ele foi o último, irmãos, a saber. E aí ele chegou na filha dele e falou: minha filha, o que está acontecendo? Você fez isso, papai? Eu não fiz, papai. É mentira, inventaram uma mentira, isso é uma calúnia. Irmãos, e aí o que aconteceu? Ele acreditou na filha dele. E minha filha dizendo: papai, diante de Deus, nunca, pai, eu sou moça, nunca namorei. É mentira das pessoas. Uma mentira espalhou em toda a igreja. Toda a igreja ficou sabendo, irmão, dessa mentira. E ele foi o último a saber. E aí esse irmão João, ele sempre ficava na porta recebendo as pessoas. E todas as pessoas que iam chegar na igreja, ele ficava lá e o povo falava: ô irmão, a paz, Senhor. Aí ele: a paz. Irmão, ele ficou com ódio, uma raiva mortal da igreja. E isso, irmãos, essa raiva, ele queria saber quem que inventou essa mentira. Ele foi até o fundo para descobrir quem inventou, ele não descobriu. Quem fofoca, mentira, vai descobrir quem falou. E ele não conseguiu, e ele ficou com uma ódio, com uma raiva. E aí sabe o que aconteceu, irmãos? Essa raiva dele foi gerando dentro dele uma doença, uma enfermidade. Meu irmão, essa raiva dele gerou uma úlcera nervosa. E ele, com aquele ataque, ele ia para a igreja, ele queria morrer, ele ficava sempre, e o diabo fazendo ele pensar: será que foi fulano? Será que foi o irmão de fulano? Será que foi Beltrano? Quem que inventou essa mentira? Ele queria saber. E ele foi ficando mal, tava, tudo que ele comia fazia mal, foi dando ataque, crises e queimação e tal. Foi no médico. E aí o médico, ele falou para o médico: ó, doutor, eu estou com umas queimações assim, desse jeito. Mas aconteceu alguma coisa? O senhor fuma? Não. O senhor bebe? Não. O senhor tem algum tipo de vício? Não. Eu sou cristão, eu sou evangélico há mais de 20 anos da igreja tal. Não tenho vício, não tenho nada, me alimento bem. O senhor come muita fritura? Não. O senhor gosta de pimenta? Não. O que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa. Como que é a alimentação do senhor? O médico perguntou para ele: o que o senhor comeu ontem? Eu comi isso. Não, alimentação normal. Aconteceu alguma coisa. E aí ele desabafou com o médico. Sabe o que é, doutor? É que essas coisas me dão assim. Agora eu estou bom, mas é só eu lembrar do que aconteceu com a minha filha, da mentira que falaram com a minha filha, doutor, que eu começo a ficar ruim. Aí o médico perguntou: mas o que foi com a sua filha? Sabe, doutor, é que inventaram uma mentira, uma calúnia. Aí é só começar a falar, ele começou a ter as dores. Aí ele contou a história para o médico, falou assim: seu João, o senhor já é maduro, o senhor já é senhor. Quantos anos que o senhor é da igreja? Há tantos anos. Então, e ele, revoltado, indignado: eu ajudei a levantar aquela igreja. Eu estou na igreja desde o começo. Como que as pessoas podem fazer isso? Você falou assim: seu João, a maldade está em todo lugar.
O senhor não pode deixar, o médico disse para o presbítero, para esse irmão, o senhor não pode deixar a mentira deles afetar a saúde do senhor, porque se o senhor ficar assim, o senhor vai piorar e pode dar coisa pior, mais séria que o senhor nem imagina. É mesmo, doutor? É. O que o senhor me passa? O que eu preciso tomar? O senhor vai ficar calmo, o senhor vai me prometer que vai ficar tranquilo. O médico falando para ele, dando consulta para ele. O senhor vai esquecer essas coisas, vai esquecer. Mas doutor, o senhor tem que esquecer. Enquanto o senhor não esquecer, essa gastrite, essa úlcera nervosa não vai se curar. O senhor segue uma dieta, faz desse jeito e tal. E irmãos, ele foi. Ele conseguiu liberar perdão para toda a congregação. Ficou bom, não teve mais esse problema de enfermidade. E aí ele foi um dia na igreja, essas igrejas dão oportunidade. Ele foi, olha, eu quero falar para a igreja, aconteceu isso, mas eu liberei perdão, perdoei todo mundo, fui curado, não tem mais esse problema de dor, essa úlcera nervosa, estou curado, graças a Deus e tal. Ficou bem. Mas olha só, uma mentira, um sentimento, uma raiva que ele guardou, gerou dentro dele o quê? Enfermidade. E isso, meu irmão, quem está guardando hoje mágoa, quem está guardando tristeza, vai gerar nele, não é uma gastrite, não é uma úlcera nervosa, pode gerar o quê? Depressão. Não guarde, não poupe o que é para ser destruído. Não poupe o que não é para você carregar, não poupe o que não é para você guardar, destrói, meu irmão. Não alimente esses sentimentos malignos, destrua tudo o que é do diabo. Não deixa isso te dominar, não deixa uma raiva, não deixa um sentimento, não deixa uma ira te dominar em nenhum momento, porque senão ela te destrói amanhã, no futuro. Destrói. Ô Saul, você vai destruir tudo? Sim, senhor. O que é que você precisa fazer mesmo? Para destruir tudo. Vou destruir, sim, senhor. Mas ele já poupou a Agag, já poupou os melhores bois, as melhores ovelhas, os animais mais gordos, mais bonitos, na intenção que ele pudesse oferecer em sacrifício. E aí depois que eles destruíram tudo, terminou a missão, estão voltando para casa. E olha o que Deus disse, versículo de número 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou o quê? E não executou o quê? As minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite e clamou ao Senhor. Meu irmão, Deus se arrependeu do que tinha prometido para Saul, porque ele deixou de cumprir o quê? A palavra. Meu irmão, você recebeu uma palavra de Deus, obedeça a ela. Você recebeu uma palavra de Deus, você recebeu uma direção de Deus, veio uma palavra de Deus ao seu coração, meu irmão, não contrarie o Senhor Deus, cumpra a palavra. Lá na frente nós podemos ver depois que obedecer é melhor que sacrificar, porque a intenção dele era pegar aqueles animais gordos, bonitos e fazer esse sacrifício. Só que a intenção era boa. Irmão, não existe boa intenção quando você está ferindo a palavra de Deus. Não existe uma boa intenção se você está ferindo a palavra. A intenção é boa, mas você está descumprindo a palavra, você está pecando. A minha intenção é boa, pastor. Pastor, eu estive vendo aqui, pastor, o seguinte, a igreja está precisando arrumar, né? Eu faço o seguinte, pastor, eu não vou dar meu dízimo não, eu vou comprar em tinta e dar para a igreja. A intenção é boa, mas a atitude é errada. A intenção é boa, mas a atitude é errada. Porque a Bíblia não manda eu trazer, devolver todos os dias na casa do tesouro? Irmão, a intenção sendo boa, você descumprindo o que Deus fala, está errado. Não adianta querer fazer o certo do jeito errado. Para dar certo tem que fazer do jeito certo, da maneira certa, para tudo dar certo. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Irmão, obedeça a palavra, cumpra o que Deus fala, pague o preço em obedecer o que o Senhor Deus diz. Eu estou arrependido. O que esse cara foi fazer? O que Saul foi fazer? Não, eu já me arrependi, eu vou colocar outro no lugar dele. E aí ele está voltando, meu irmão, todo feliz, todo alegre, fez um monumento, levantou para ele. Samuel vai ao seu encontro. Quando ele encontra Samuel, olha a resposta de Saul para ele. Diz aqui o versículo de número 13: veio pois Samuel a Saul e lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Samuel, que bom te encontrar, fiz o que Deus mandou. Mas ele tinha feito?
Um abismo chama outro abismo. Não obedecer já está fazendo com que ele agora faça o quê? Minta. Ele está mentindo. Para um homem que poupou a Agag, que poupou o melhor das ovelhas, agora ele já está o quê? Mentindo. Fiz o que Deus mandou, não tinha feito nada. Um abismo chama outro. Uma queda chama outra. Meu irmão, cumpra a palavra. Deus tem uma unção real. Deus tinha uma unção real. Enviou-me o Senhor a ungir-te rei. Eu sempre fico imaginando a unção que ele ia receber de Deus, meu irmão. Saul foi um rei de coroa, mas sem unção. Foi um rei que tinha uma coroa na cabeça, não perdeu o seu trono, mas não tinha unção. Quantos que às vezes têm um nome, irmão, tem uma família, mas não tem unção? Perde porque não estão obedecendo. Executei as palavras. Aí Samuel disse para ele. Então disse Samuel: que balido pôs de ovelhas este nos meus ouvidos, e mugido de vaca aqui? Irmão, por mais bem feito que a gente faça um erro, isso vai gerar um ruído. Por mais bem feito que a gente faça, por mais bem escondido que a gente faça algo errado, vai sobrar uma pista, vai sobrar, vai fazer um barulho, vai ter, não tem nada de oculto a ser revelado. Executei as palavras do Senhor. Aí ele escuta no fundo: Bé. Eu fiz o que Deus mandou a Samuel. Bé. Que balido é esse que eu estou ouvindo? Que som, que mugido que é esse? Imagina comigo a cara de Saul. Imagina comigo a cara de Saul, irmão. Quieta aí, praga, desgraça também. Bé, amarra a boca desse demônio aí. A casa caiu. Irmão, não cumpriu o que Deus fala, a casa cai. Aí olha o que ele fala. Mas que barulho é esse? Então disse Saul: de Amaleque as trouxeram. Ele tira a culpa dele e joga no povo. De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos o quê? Totalmente. O povo que trouxe. Eu não tenho culpa nisso. Pastor, eu dei uns tapas na minha mulher, mas a culpa é dela. É dela? É dela. Ela que me irrita. Eu chego em casa, pastor, eu trabalho a noite, o dia inteiro. Eu chego em casa, não tem janta. E eu vou falar com ela, ela fala assim: eu não sou sua empregada. A culpa é dela, pastor. Pastor, não nego não. Eu dei uns tapas mesmo, bati mesmo, mas a culpa é dela. Não é. Dos dois. Os dois são culpados. Pastor, briguei com meu marido, xinguei meu marido, falei um monte de verdade para ele, mas a culpa é dele, pastor. Eu chamo ele para vir na igreja, não quer vir na igreja, fica só assistindo, quer assistir novela, quer assistir jornal, quer assistir isso, quer assistir futebol, não quer saber de Deus. E eu falei mesmo, falei, e não estou nem dó, quem deu eu falei mesmo. O culpado é ele. É ele que é o culpado. Os dois são culpados. Meu irmão, uma pessoa que erra, não cumprindo o que Deus fala, vai querer jogar a culpa nos outros. É marido que culpa a esposa, é esposa que culpa marido. De Amaleque os trouxeram. Eles perdoaram o povo, quiseram trazer para o sacrifício. Eu até quis barrar, mas eles foram mais. Eles eram mais, a maioria. Quantos que às vezes, irmão, dão desculpas? Irmão, não perca a unção real. Não perca o que Deus tem preparado para você. Não perca o que Deus tem preparado para a sua vida, para o seu matrimônio, para o seu casamento, para o seu ministério. Fica com o que Deus fala. E aí quando Samuel escutou essa desculpa de Saul, aí Samuel disse para ele, versículo número 16: então disse Samuel: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: pode falar.
E aí ele conta: olha, você pecou, você errou, você deu ouvido ao povo. Deus tem prazer em obediência do que holocausto. É melhor obedecer do que sacrificar. O que você fez foi errado, não era para fazer, você desobedeceu. E foi falando. E aí quando meu irmão, ele viu a besteira que ele tinha feito, aí ele reconhece. Diz aqui o versículo de número 24, vamos lá, 24, vamos dar um pulo, 24. Então disse Saul a Samuel: o que ele reconheceu, irmão? Pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras. Eu pequei. O que eu fiz? Eu desobedeci o que Deus disse. Eu feri o que transpassei. Não, o que eu fui fazer? E ele continua, né? Porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Irmão, a voz do povo nunca foi e nunca será a voz de Deus. No litoral de São Paulo, a voz do povo fez com que matassem uma mulher. Falaram que ela era feiticeira, isso, e na verdade a mulher não era nada disso. Mataram a mulher. Fizeram justiça com as próprias mãos. Meu irmão, a voz do povo nunca foi a voz de Deus. Pastor, está todo mundo pedindo para eu fazer. Não faz. A voz de todo mundo não é a voz de Deus. Voz de Deus é a palavra, irmão. Voz de Deus é a palavra. Nem a boca de profeta. Fulano é profeta, fulano é profeta. Não, voz de Deus é a palavra, irmão. Eu dei ouvido ao povo. Eu dei ouvido a essas conversas. Quantos que estão dando ouvido ao povo? Quantos que dão ouvido ao que as pessoas falam? Não tem problema, só uma vez, não tem nada a ver. Quantos que dão ouvido a isso? Você tem ideia? Eu não dou dízimo. E nunca, graças a Deus, nunca o devorador tocou em mim. Você vai ouvir o povo? Não ouve não, meu irmão. O diabo só está, quando ele for para dar rasteira, quando ele for para tomar, ele toma com as duas mãos. O diabo não dá com uma e toma com outra, ele dá com uma e toma com as duas. Não deu ouvido à voz do povo. Não deu ouvido à voz dos amigos de trabalho. Você fica aí nessa igreja, você é bobo, você é trouxa, fica dando dinheiro para pastor. Não deu ouvido ao povo, irmão. É a mulher. Não, você fica aí se guardando. Você não sai, você não faz nada. Vamos sair, vamos para a festa. Não deu ouvido ao povo. Não deu ouvido ao povo, irmão. Eu pequei, ele reconhece. Aí continua, 25. Agora pois te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Ele queria, meu irmão, restabelecer o seu reinado, mas o Saul não fez algo, ele não se arrependeu e buscou perdão do Senhor Deus. Ele quis se retratar com Samuel. Ele quis se retratar com o homem de Deus. Ele era para falar assim: Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Eu fui fraco, eu fraquejei, eu caí na bobeira, eu pequei, eu caí na tentação. Mas ele não busca essa misericórdia. E aí quando ele não busca, versículo 26, porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre. Perdeu a unção. Já que você não quis ouvir, Deus também rejeitou você. Eu não vou voltar contigo, amigo. Eu não vou voltar com você. Meu irmão, Samuel se recusou a voltar com Saul. Eu já disse isso aqui uma vez na igreja. Não ande com rebelde. Não ande com rebelde, irmãos. Hoje em dia está uma febre das pessoas. Qualquer coisa, vou abrir igreja, vou abrir ministério. Nunca siga um rebelde. Samuel disse: não irei com. Se Samuel rejeitou seguir um rebelde, não seja você o que vai acompanhar um rebelde. Quem está me entendendo, diga amém. Não, é que a igreja, vou falar da nossa, a igreja da graça não me valorizou, a liderança não gostava de mim, então Deus me chamou para o ministério. Engraçado que Deus nunca chama os outros para abrir igreja lá em São Matias, né, pastor Hilton? Só tem uma igreja lá, né? Os caras correm. Deus não chama ninguém para ir para São Matias, não chama ninguém para ir lá para
com fresa, torichorel. Deus não chama ninguém para ir pregar lá no olho d'água, Chupinguaia, Escorrega lá vai Jegue Feliz. Deus não, só chama, né? Estranho isso, não é? Irmão, e o triste é que tem gente que segue. Nunca siga um rebelde. Nunca siga uma rebelde. Não siga, meu irmão. Por maior que seja a sua consideração, é rebelde, está ferindo a palavra, não acompanha não. Samuel olha o que Samuel disse, ó, versículo de número 26. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei, eu não vou com você. Quem era Saul? Quem era Saul? E Samuel rejeitou andar com quem? Um rei sem unção. Não ande com gente sem unção, irmão. Não ande com rei sem unção. Não ande com rei sem unção. Ele tem posição, ele tem nome, mas não tem unção. Não ande. Quem está me entendendo, diga amém, Jesus. Não anda não. Eu não vou voltar com você. Não volta comigo. Aí ele meio que quis apelar, meio que bateu nervosismo, a raiva. Versículo 27. E virando-se Samuel para Seir, ele lhe pegou e pela borda da capa a rasgou. Então disse Samuel, lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo, que é o quê? Melhor do que tu. Porque você desobedeceu, você não vai receber o que Deus tinha. Meu irmão, o que esse homem perdeu? A unção real. Você não vai receber mais nada. Deus vai dar para outro. Entenda, meu irmão, oportunidades que você perde, outros pega. Oportunidades que você perde, outros recebem. Bênçãos que você desperdiça por não obedecer, outros tomam posse dela. Deus vai dar para um outro homem melhor do que você. Quem era esse homem, meu irmão, que recebeu esta unção, essa bênção? Davi. Davi, menininho, novinho. Vamos lá, irmão, vamos lembrar, me ajudem aqui. Eu sempre gosto de perguntar nessa parte. Vamos lembrar os feitos de Davi. Lembre o que Davi fez na história da vida dele. Lembra lá, vamos lá, me ajudem. Falem aí, vai lá. O que Davi fez? Matou um urso, matou um leão, o que mais? Matou um gigante, o que mais? O que mais que Davi fez? Derrotou os filisteus, o que mais? Trouxe a arca perdida de volta, trouxe a glória de Deus para Israel novamente. O que mais Davi fez? O que mais Davi fez, irmãos? Foi o homem segundo o quê? Coração de Deus. Davi matou o leão, matou o urso, matou Golias, matou outros gigantes, derrotou Filisteu. Meu irmão, fez tanta coisa, reconquistou a arca perdida, trouxe de volta a arca que tinha se perdido. Davi fez grandes feitos. Davi fez muita coisa, sim ou não? Mas quem era para fazer tudo isso? Quem era para fazer todas essas coisas? Quem era para matar Golias? Quem era para derrotar os filisteus? Quem era para resgatar a arca perdida? Saul. Quem era para matar um leão e um urso? Meu irmão, Saul não conseguiu matar Amaleque, ia conseguir matar leão e urso. Quem não consegue matar, irmãos, um vício, não consegue matar um câncer, uma doença, uma miséria. Quem não consegue, meu irmão, destruir um vício da vida dele, um erro da vida dele, não consegue matar leão, não consegue matar urso. O que o Davi fez, era para quem ter feito? Davi. A unção real que era para ele receber, foi dado para quem, irmãos? Para outro. Era para ser de Saul. Imagine, pense comigo, o que ele perdeu, hein? Fizeram cânticos para Davi. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Era para Saul receber cântico. Era para o nome de Saul ser conhecido, engrandecido, exaltado. Mas foi nome de outro. Irmão, não perca o que Deus tem para você.
A unção, vamos ler de novo o versículo 1, vamos lá, para a gente terminar. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu. Ouve, pois, agora a voz das palavras do... Era só ele dar ouvido, irmão, que Deus falava. A unção real que Deus tinha para ele o quê? Perdeu. Não perca o que Deus tem para você, irmãos. Diga amém, Jesus. Não perca o que Deus tem para você. Deus tem uma unção real para você nesta noite. Deus tem uma unção para lhe entregar nesta noite. Mas para isso, ouça, pois, as palavras do Senhor. Intenção boa não, irmãos, traz bênção se eu estou desobedecendo a palavra. Boas intenções não trazem milagre. Boas intenções não trazem resultados se eu estou, irmãos, deixando de obedecer a palavra. Cumpra o que Deus fala. Deus tem unção, Deus tem bênção real. Seja você o matador de leão, seja você o matador de gigante, seja você o vitorioso que Davi foi, dando ouvido à voz de Deus, Deus tem essa unção para lhe entregar. Quem entendeu, diga amém. Não perca o que Deus tem para a sua vida. Diga para o irmão do seu lado: não perca o que Deus tem para você. Diga para ele: não perca o que Deus tem para você. Fique de pé, eu quero fazer uma oração com vocês. Irmão, não perca o que Deus tem para você. Deus tem uma unção real. Deus quer te dar uma bênção no matrimônio, no casamento. Dê ouvido à voz de Deus. Não dê ouvido ao povo, irmão. O povo fica mandando você brigar com seu marido. Sai dele, larga dele, seu besta. Você precisa de homem para viver. Não dê ouvido ao povo. Ah, você fica trabalhando para o seu patrão. Você ganha dinheiro para ele, e ele está lá ganhando, está de carrão, comprou agora até um barco, está lá no manso, e você tem aí só essa moto velha. Você que está enriquecendo ele, rapaz, não tem problema não, mete a mão mesmo. Não dê ouvido ao povo, irmão. Eu tenho dito muito isso na igreja. Tem coisa que é pecado, mas pecado eu perdoo. Mas tem coisa que a pessoa comete que, além de ser pecado, é crime. E quando é crime, tem que pagar por ele. Não perca o que Deus tem para você. Deus tem uma unção de rei, Deus tem uma unção de rainha para lhe entregar. Não perca o que Deus tem para você. Põe a mão no seu coração. Senhor meu Deus, nós estamos na tua presença, Jesus. Meu Deus, a tua palavra falou o coração. Eu prego, mas quem fala é o Senhor. Nesta noite, meu Deus, de unção, nesta noite especial, eu venho pedir que o Senhor venha derramar, meu Deus, da tua graça, da tua unção sobre os teus filhos. Meu Deus, o Senhor tinha algo especial para Saul. O Senhor, meu Deus, foi bondoso e misericordioso para com o homem que errou. Meu Deus, o Senhor ainda é esse Deus bondoso e misericordioso. Mas, Pai, nós não podemos desprezar a tua palavra. Pai, nós não podemos desprezar o que o Senhor fala. Ô Jesus, tem misericórdia. Perdoe este homem, perdoe esta mulher. Perdoe esse, meu Deus, que talvez errou, pecou, falhou. Em algum momento da vida dele, meu Deus, essa pessoa cometeu algum erro, algum crime. Perdoa, Jesus. Oh, meu Deus, que essa pessoa seja perdoada hoje em nome de Jesus. Isso, fala com Deus agora, irmão. Não fique presa apenas na minha oração. Não fique presa apenas na minha oração, minha irmã. Fale com ele, fala: Jesus, eu quero perdão. Oh, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu não vou dar mais ouvido à voz do povo. Eu não vou dar ouvido à minha própria, à minha mente, o meu pensamento. Não, Jesus, eu quero ouvir ao Senhor. O Senhor tem uma unção real. O Senhor tem uma unção grande. O Senhor tem uma bênção grande para mim. E eu quero, Jesus. E eu quero tomar posse. E eu quero receber nesta noite. Eu quero receber desta unção em um nome de Jesus. Pai, perdoa todos aqui. A essa pessoa que se arrepende e confessa o seu erro e confessa a sua falha, que ela seja perdoada hoje, em nome de Jesus. Levantem as mãos aos céus e diga comigo, igreja: meu Deus, perdoe minhas falhas, perdoe os meus erros, perdoe minhas transgressões. Aonde eu errei, aonde eu pequei, me perdoe. E que o sangue de Jesus me lave de todo o pecado, pois eu quero o que o Senhor tem para mim.
e vou tomar posse em nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor. Diga amém. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Aleluia. Vitória certa Ele vai te dar. É só você nele acreditar, e tua vida vai melhorar, e tudo em ti transformará.